Bom dia, hoje é dia 13 de abril, 7 horas da manhã, 7:02 mais precisamente. Nós vamos começar o nosso ritual Cabeça de Campeão. Para quem não conhece o Cabeça de Campeão ainda, é novo aqui no canal. É um livro construído por esse francês, vou deixar na tela para vocês novamente porque a pronúncia do nome dele é muito complicada. Porém, existe aqui uma apresentação do Joel J, porque esse livro ele não é aqui do Brasil e o Joel J trouxe para o Brasil por quê? Porque ele se apaixonou pelo livro assim como eu. Esse livro aqui, ele vai trazer muito sobre como você ter uma mentalidade mais fortalecida, principalmente para quem trabalha muito como profissional, tem ali o seu próprio negócio, e também para aquela pessoa que quer descobrir como se planejar melhor, como ter uma rotina de um campeão, né? Então acompanhem comigo essa leitura. Se você ainda não tem o seu livro, fica tranquilo, eu vou ler para você exatamente aqui a página. E se você já tem o seu livro, por favor acompanhe aí com o seu livro do lado, para que a gente possa ter essa experiência tão boa de ler o Cabeça de Campeão e você poder aproveitar muito bem dessa leitura, certo? Hoje a gente vai ler sobre o enfrentamento dos próprios demônios. Eu vou ler aqui uma passagem e vou dar minha opinião para vocês. Vocês podem tirar alguns insights e aplicarem aí no dia a dia de vocês. Vamos lá. Página 69, o enfrentamento dos próprios demônios. Se você tem um livro aí, já abre a página aí, por favor. Vamos lá. Como você pode ver, o verdadeiro adversário não é o corredor na pista ao lado, nem o jogador do outro lado da rede, nem mesmo a bola que rebate, mas a dúvida, o sentimento de que estamos sobrecarregados por problemas que estão além do nosso controle. O sentimento profundamente enraizado de que não somos puros o suficiente para vencer. Esses são nossos piores adversários, nossos complexos, nossos sentimentos de culpa, nossa incapacidade de vencer, nossos braços trêmulos, nossa incapacidade de nos imaginarmos no lugar do vencedor e todos os demônios que desviam nossa atenção da partida, do aqui e agora. E isso mostra o que realmente está em jogo. A verdadeira batalha é consigo mesmo, muito mais do que contra os outros. Preste atenção. E isso mostra o que realmente está em jogo, que a verdadeira batalha é consigo mesmo, muito mais do que contra os outros. Muitos jovens deveriam se lembrar disso e usar essa energia com sabedoria. Esse livro ele foi desenvolvido principalmente e inicialmente para atletas profissionais, para atletas olímpicos, então pessoas que são completamente competitivas no mundo dos esportes. Tanto é que a maioria dos exemplos desse livro vão ser voltadas a esportes, né? Então ele vai falar sobre atletismo, vai falar sobre golfe, vai falar sobre vários esportes. Porém, a leitura ela foi abrindo tanto para cabeças de pessoas importantes, com pensamentos importantes de um campeão, que esse livro ele foi sendo desenvolvido para pessoas comuns que gostariam de abrir um negócio, pessoas que gostariam de ter uma mente mais fortalecida, pessoas que gostariam de construir uma rotina melhor, porque se perdiam muito no caminho. Então, por mais que aqui nesse momento aqui, ele fale muito sobre os jovens, que eles deveriam guardar energia, entender que a luta é contra eles mesmos, isso aqui se encaixa perfeitamente para você também. Para você que está aqui agora, meu leitor e meu querido agora assistindo esse canal, saiba que os nossos próprios demônios são muito piores do que os demônios dos outros. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes a gente acredita que o maior problema vai ser o nosso adversário. Só que pode ter certeza que vai ser muito mais o inimigo que você tem aqui dentro, que é aquele que está aqui e aquele que está aqui, ó, na sua cabeça. Por quê? Porque muitas vezes somos nós mesmos com as nossas mentes dificultando a nossa vida quando a gente vai começar algum esporte, quando a gente vai começar uma rotina, quando a gente vai começar um trabalho novo, algum projeto novo. Então o que a gente mais tem que tomar cuidado é com a nossa cabeça, a nossa mente, que é o que mais pode nos sabotar, é o que mais nos conhece. Então por nos conhecer, ela pode nos sabotar e muito. Então como é que eu faço, Gabriel, para não ter uma sabotação na minha cabeça?
principalmente você necessita fortalecer ela com muito estudo e, ao mesmo tempo, você precisa também ter esse planejamento. Por que você precisa de um planejamento para a sua rotina? Pensa comigo o seguinte, se eu inicio o meu dia hoje às 6 horas da manhã, como eu iniciei, sem ter um entendimento do que página que eu iria ler para vocês, eu provavelmente gastaria pelo menos uns 30 minutos para encontrar uma página para ler aqui para vocês. Se eu não soubesse a página que eu leria para vocês aqui hoje, para poder comentar por cima, talvez eu não saberia falar exatamente o que eu estaria falando para vocês aqui agora, por exemplo. E outro ponto, eu não saberia agora, depois de terminar essa leitura para vocês, o que eu ia fazer. Se eu ia trabalhar, se eu ia tomar um café, se eu ia gravar algum outro vídeo. Então percebam a importância de eu planejar o meu dia. Quando eu planejo o meu dia, eu gasto menos energia no que não precisa e gasto energia no que precisa. Porque se a gente precisa fazer algumas tarefas para alcançar algum objetivo, eu preciso deixar minha energia ao máximo para essas tarefas. Após eu terminar elas, eu faço outras coisas que são mais rotineiras de verdade, né? Porém, é muito importante, então, você ter esse planejamento, porque se você não tem um planejamento, entra a dúvida. E quando você entra em dúvida, quando você fica perdido, você entra em pânico e você cai na costa dos demônios, você cai no vale da incerteza, que são pontos que, inclusive, quando você lê o Cabeça de Campeão, você vai entender até um pouco melhor por conta desse mapa aqui. Nesse mapa aqui, você encontra exatamente o vale da incerteza, você encontra esse local onde você vai acabar ficando muito em dúvida, com vergonha, com preguiça, né? Que são momentos onde a gente acaba passando no dia ali justamente porque a gente não tem um planejamento. Então, essa é a importância do planejamento e tomem muito cuidado com o eu de vocês. O eu mesmo, o que problematiza tudo, o que dificulta tudo, o que duvida de tudo. Então, para não tiver essa dúvida por completo, faça o seu planejamento. Lembre-se disso, tá bom? Esse foi o Ritual Cabeça de Campeão hoje, dia 13, segunda-feira. Te desejo uma ótima semana e que você possa voltar aqui amanhã, na terça-feira, que nós teremos mais um Ritual do Cabeça de Campeão. Muito obrigado.